Mesmo Ainz sendo o rei dos massacres, algo inevitável de se acontecer, nem sempre ele ainda se rende a isso. Só que o problema é que quando ele não se rende, os outros fazem por ele, né? Como o caso da Shallter, a Albedo, que justamente é o que a gente vai comentar aqui. A Shallter já fez com os Coagoa que a gente falou aqui no canal, mas dessa vez foi a Albedo que entrou na jogada. Ela simplesmente acabou com a vida do Philip da pior forma possível. Mas por que ela fez isso? O que fez ela chegar nesse ponto de simplesmente acabar com tudo? Causar um massacre gigantesco, cara, lá no reino dele. Se você não sabe, vem comigo que hoje você vai sair daqui sabendo, mano, que eu vou te explicar tudinho, ponto a ponto. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você com certeza deve lembrar que o Ainz tem como objetivo principal nesse momento se tornar o maior reino do mundo. Para isso, a gente tá careca de comentar aqui que ele tem que ajudar e receber ajuda de outras nações também. E o Philip foi um dos pontos cruciais para o início de um grande massacre que tá para acontecer. Dessa vez a Albedo saiu completamente da jaula, mano. Fez coisas muito macabras que ninguém esperava. Aliás, já se esperava assim, porque do jeito que ela é, né? Faz de tudo pelo Momonga. Por isso que eu digo, cara, nem a força do like salva o Philip, tá ligado? Não tem como salvar mais ele disso não. Mas já que a gente não vai salvar o Philip, bora deixando o like aí pra ajudar a Albedo, hein? Que eu sei que você tava afinzaço de ver ela saindo da jaula, entrando em ação pra cair na pancada com os caras. Então manda esse like aí, capricha, que vocês ajudam pra caramba o canal, ajudam pra caramba o Albedo. Para essa força aí, hein, mano. Tamo junto sempre, galera. Vamos que vamos. O Philip era uma pessoa extremamente gananciosa. Foi demonstrado em seus pensamentos particulares que ele não pensava muito nos seus irmãos mais velhos, devido a ele considerar os irmãos meio que idiotas, né, por não perceberem o verdadeiro valor do reino e tudo mais. Ele chegou a criticar os próprios irmãos, em particular até o irmão mais velho, né, que era o que, no caso, tinha herdado, o herdeiro do trono. Ele tinha sempre nos seus pensamentos, sempre ficava pensando que ele poderia ser muito mais eficiente do que o próprio irmão, se ele fosse o herdeiro, né? E depois da morte desse irmão mais velho dele, no massacre de Cards Plane, também do segundo irmão, que ele tinha dois, né? O mais velho morreu em Cards Plane e o segundo mais velho morreu devido a uma doença. O Philip não sentiu nenhuma gama de tristeza ou dor pela perda da família. Em vez disso, ele sentiu uma imensa alegria, né? Porque ele gradualmente viu o seu trabalhar aí estar caminhando para o seu valor inicial. Ele começou como fazendeiro, depois se tornou mordomo e aí finalmente chegou ao herdeiro familiar, o domínio da família dele. Philip, então, também não tinha uma boa percepção sobre a família e o seu irmão mais velho. Ele ficou secretamente encantado pelo irmão ter morrido, enquanto o seu sobrinho ainda era muito jovem. Ou seja, o sobrinho dele não tinha idade suficiente para herdar o trono no lugar dele. Então ele é que tomaria o trono de qualquer jeito. O Philip, então, posteriormente expulsou a família do seu irmão toda da casa principal e se mudou pra lá, cara. Eu fico até com medo de pensar o que ele poderia ter feito se o sobrinho dele fosse mais velho. Se ele tivesse direito a herdar o trono, sei lá, né, mano? Talvez ele até matasse o sobrinho. Nossa, mano, isso seria... Ou então ele faria algum golpe ali que tiraria realmente todo mundo da casa pra poder tomar o lugar da casa pra ele. Mas beleza, já que o primeiro irmão mais velho dele tinha sido consumido pela magia do rei feiticeiro, e percebeu que os outros 20 componentes que estavam ali o acompanhavam sempre, ele foi autorizado a participar do Partido Real e receber um enviado, que era a Albedo. Pô, quando ela chegou lá, o Philip simplesmente ficou encantado com a beleza sombria dela, planejava sempre trazer riqueza ao seu domínio, se aliando ao reino feiticeiro, cara. Só que o pai dele não gostava muito dessa ideia não, dele querer fazer amizade com o reino que matou o seu irmão. Em vez dele tentar fazer isso, ele poderia simplesmente se aprofundar mais no relacionamento com o conde e os outros nobres. Mas o Philip refutou o pai completamente. O reino feiticeiro era um aliado poderoso e ele não queria transformar o seu domínio em uma bagunça completa. E galera, realmente seria um aliado perfeito para eles, se não tivesse dado tudo errado. O lance aqui é que o Philip sente alguma boa vontade em relação ao rei feiticeiro, justamente pelo que a gente falou pra caramba agora. Ele matou o irmão mais velho e assim garantiu um lugar como herdeiro ao Philip. Ele se tornou um nobre da família ali. E apesar disso, ao saber que a suposta morte, né, ele ficou muito feliz, acreditava ilusivamente que se ele se casasse com Albedo, ele se tornaria automaticamente o próximo rei feiticeiro. Porque ele achava que assim, que o Ainz ia morrer e ele ia assumir o posto do rei feiticeiro depois disso, né? Ai, que cara ingênuo, mano. Que cara ingênuo. Inicialmente, o Philip só usou Albedo para criar uma conexão entre ele e a nova nação, como bem com a sua própria facção também. À medida que ele passava mais tempo com Albedo, o Philip estava começando a se tornar um cara desiludido, né? Passou a acreditar que ela tinha se apaixonado por ele.
Isso, por sua vez, convenceu o Philip a procurar e encontrar uma maneira de permitir que ele se casasse com ela. Pô, cara, ele tinha uma imaginação muito imperativa, cara. Uma mentalidade altamente conveniente, delirante dele, mano. Ele tava completamente alheio à antipatia e o desprezo da Albedo por ele. Por mais que ela simplesmente olhasse pra ele com cara de nojo, ele tava nem aí. Ele simplesmente assumiu o papel de que ela tava apenas sendo uma pessoa tímida pra falar com ele de forma tola do jeito que ela tava falando. Mas, embora fosse isso, ela tava loucamente apaixonada por ele, né? Isso segundo ele. Bom, é claro que a gente sabe que, obviamente, esse não era o caso. A Albedo, na verdade, desprezou ele muito simples, de uma forma assim... sai, tá ligado? Ela aguentou isso só devido a ser necessário pro plano de anexar o reino Restiz junto com o reino Feiticeiro. Tudo isso levando em consideração, Albedo continuou a ignorar os avanços obviamente lascivos dele para ela, né? Por não querer jogar todo esse esforço que ela teve para criar isso tudo, né? Deixar tudo isso ir por água abaixo. Mas o estupim disso foi depois das ações de invadir e roubar o transporte de grãos do Reino Feiticeiro, que estava levando lá para o Reino Santo. A gente já falou disso aqui também várias vezes. E a partir daí, o Philip mesmo revelou que não tinha terceiros envolvidos no incidente. Simplesmente a estupidez dele e a vaidade do Philip estava tirando o melhor proveito disso. A Albedo então foi completamente humilhada e mortificada, não apenas na frente dos seus colegas guardiões de chão, né, mas também pro seu próprio amado mestre Ainz, o Momonga, justamente pelo peão dela ter feito essa besteira gigantesca, mano. Portanto, arruinar a conquista mais pacífica do Reino Restiz pelo Reino Feiticeiro foi culpa do Philip. Isso faz com que a própria Albedo agora guarde um imenso rancor odioso por ele, mano. Porque ele arruinou literalmente os planos e envergonhou ela na frente do Ainz. Esse é o ponto principal. Depois da queda do reino de Restiz, a Albedo finalmente revelou seus verdadeiros sentimentos com relação ao Philip. E adivinha só? Você já sabe, né? Embora ela não saiba como a batalha ocorreu, pode-se presumir que o poder absoluto da Albedo foi o suficiente para dizimar completamente quaisquer restos de oposição que estavam daquele domínio. A Albedo decapitou pessoalmente os assessores mais próximos do Philip. Os amigos íntimos dele mesmo. Isso antes dela empalar o resto da galera que tava lá na área, no domínio dele lá. Tudo enquanto o Philip dormia no seu quarto, sem saber o que o abate estava acontecendo do lado de fora, né, dentro da sua mansão, porque a Albedo lançou um feitiço de área de cancelamento de ruído ao redor do quarto do Philip a fim de evitar que ele ouvisse os gritos e os ruídos feitos pelas vítimas lá fora. Evitar que ele soubesse de tudo que estava acontecendo, que chamasse a atenção dele. Só que antes da morte do pai do Philip, o Barão Montserrat solicitou para Albedo que ela faça o seu filho sofrer e seja infligido a mesma dor pela qual ele passou pelos seus compatriotas, pelos filhos dele que morreram e tudo mais. Então, meu parceiro, a Albedo entrou na casa e sentou lá na cabeceira da mesa de jantar, esperando, né? Quando o Philip viu a donzela, né, ele não acreditava. Ele tava ali, tipo, achando que ela tava vindo para ele, como nas suas fantasias e tal. Só que a Albedo decidiu simplificar um pouco as coisas, deu a ele uma caixinha. E nessa caixinha continha duas cabeças, a cabeça de Wayne Delvin e do Igor Rockerson, que eram os dois amigos e companheiros de facção do Philip. Quando ele viu os chefes decapitados ali, ele simplesmente foi trazido de volta à dura realidade do mundo em que ele se encontrava, recusando-se inclusive a aceitar toda essa situação que estava acontecendo e se borrando de medo, né? Convenhamos, ele tentou pedir ajuda para os seus servos. Só que já não tinha mais ninguém ali, né? A Albedo acabou com todo mundo. Então ela começou a arrastar o Philip pro lado de fora da casa pela orelha, mano, pra mostrar pra ele todo o horror que ela tinha causado. As consequências do seu massacre, de fato. Ela literalmente tinha dizimado todos os servos e o restante da família do Philip. E aí ela informou pra ele que ele mesmo não iria receber esse mesmo fim. Na verdade, o que ela quis dizer foi que ele não iria receber uma morte rápida como seus familiares, mas seria usado como uma cobaia de métodos de tortura. A Albedo decidiu que seria a melhor maneira de cumprir o desejo do pai do Philip, que era simplesmente fazer com que ele sofresse, tivesse todo esse sofrimento que o próprio pai teve também. A Albedo então teve um imenso prazer pessoal de atormentá-lo e menosprezá-lo pela sua estupidez e idiotice, e ao mesmo tempo torturar ele constantemente, lentamente, até a morte, cara. Usando como manequim de teste de técnica de coleta de informações para poder ter alguma referência futura, a fim de pelo menos encontrar um uso para o corpo dele ou para ele, antes de descartar ele como um lixo. E foi isso que ela fez, ela simplesmente usou ele, matou, né, porque ele morreu de tanto perder sangue, né, torturado e tal, e simplesmente depois descartou, jogou ele fora, porque não tinha mais o que achar por aí.
Então, cara, a partir desse momento, a gente vê que mesmo que o Ainz não faça alguma coisa, a gente tem outros subordinados que vê. E vê que a Albedo, ainda assim, mesmo ela sendo ferida na frente de todo mundo, cara, ela é capaz de coisas absurdas, tá? Ela sozinha fez isso tudo, a gente nem sabe exatamente como que aconteceu aí. Se o Ainz sabe disso ou não, provavelmente sabe, né? Ou então ela fez escondido, porque pode ter acontecido dela fazer escondido também, cara. Bom, meus amigos, se você curtiu esse vídeo aqui, então não esquece, garante aquele like pra gente aí, ajuda demais o canal com isso, cara. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais gente, mano, porque a gente pode continuar trazendo mais conteúdo extraordinário pra vocês aqui. Esse conteúdo é top demais, eu sei que vocês se amarram, eu gosto de fazer, por isso que eu tô sempre aqui, inovando, trazendo sempre coisa nova de Overlord, sempre coisa nova de anime pra vocês, cara. Nós estamos no caminho progressivo aí, mano, chegando pertinho dos 100k de inscritos, mano. Falta você que não tá inscrito aqui no canal ainda, mandar a sua inscrição, porque isso ajuda demais. É uma ajuda mútua, na verdade, né? Ajuda a gente aqui no canal a chegar lá no topo, a ficar, pô, top lá em cima, a chegar cada vez mais próximo das nossas conquistas e também a sempre estar motivado e continuar trazendo vídeos pra você, cara. Vídeos que você quer assistir, continuar olhando todo mundo aqui nos comentários, respondendo todo mundo. Isso é bom demais, é sempre maneiro ter essa interação gostosa com vocês aqui. Obrigado de coração por isso, vocês são fera demais, são brabo, ajudam muito o canal. Como eu sempre digo, eu não tenho palavras pra descrever por isso e a gente tá quase lá, mas quando chegar vai ter novidade pra vocês, pode apostar que vai e eu sou muito grato por tudo isso, mano. Tamo junto sempre, galera. Um beijão, abraço no coração forte de vocês e até a próxima. Valeu!